E a Roma preparou uma proposta de 25 a 30 milhões de euros pela contratação de Wesley. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do garoto, Alan Cian, que entrou na mira do Wolverhampton da Inglaterra e o Flamengo aguarda a proposta para avaliar. E vou falar também do atacante Vlahovic, rapaziada, que vai ficar livre no mercado e o Mengão vai ter chance de ouro para contratá-lo. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo, até porque, galera, hoje eu garanto que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar que a Roma da Itália preparou uma proposta para contratar o lateral Wesley, deixa eu pedir uma coisinha para vocês, rapaziada, torcedores rubro-negros, para se inscrever aqui no meu canal, ativar o sino de notificação, porque eu já percebi, rapaziada, que mais de 50% das pessoas que vêm aqui no meu canal todos os dias, assiste os vídeos, ainda não é inscrito, galera. Ou seja, eu vou ter que pedir, na moral e na humildade, para cada um de vocês, para sentar o dedo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, porque se vocês me derem essa moral, rapaziada, eu vou ter certeza de que é para me vir aqui todos os dias postar mais e mais informações do nosso Mengão para cada um de vocês. Bom, rapaziada, bora lá para as informações, bora lá para o vídeo, né, rapaziada, para o que interessa, até porque saiu a informação de que a Roma da Itália prepara uma proposta na casa dos 25 a 30 milhões de euros para levar o lateral Wesley, rapaziada. E segundo informações, o próprio jogador já disse sim, rapaziada. Ele quer sair, mas dá uma olhada, galera, nos detalhes da informação aqui, que eu apurei para vocês, né, rapaziada? Olha só, segundo o Gazeta dello Sport, a Roma prepara uma proposta entre 25 a 30 milhões de euros, aproximadamente, rapaziada, 160 a 192 milhões de reais para contratar o lateral Wesley do Flamengo. Mas não para por aí não, rapaziada, continua, olha só. O lateral já aceitou os termos oferecidos pelo clube italiano e agora aguarda que os dirigentes entrem em acordo, apesar da multa rescisória do camisa 43 ser de 200 milhões de euros. O rubro-negro considera a oferta nesse patamar como aceitável, viu, rapaziada, para concluir a negociação. Ou seja, o sim dependia do lateral Wesley. Ele já disse sim, que ele quer jogar na Roma da Itália, que ele quer sair do Flamengo. Por esse preço, né, rapaziada, de 25 a 30 milhões de euros, a diretoria do Flamengo, já que tinha estabelecido a multa rescisória de Wesley por 200 milhões de euros, vai baixar a multa rescisória depois que a diretoria do Flamengo baixar a multa rescisória do lateral, rapaziada. Aí sim, a Roma da Itália vem e contrata um jogador, paga a multa rescisória dele e ele vai sair do Flamengo, né, rapaziada? Isso não é mais novidade para nenhum torcedor rubro-negro. Saiu informação, eu já postei aqui no meu canal diversas vezes, que depois que o Flamengo encerrasse o Mundial de Clubes, seria praticamente inviável, praticamente impossível segurar o lateral direito, né, rapaziada? Ou seja, o Wesley tinha várias propostas na mão, né, rapaziada? Para ser sincero, tinha a proposta da Inter de Milão, tem ainda a proposta também, né, rapaziada, da Roma da Itália. O Wesley também tinha a proposta do Manchester City, tinha a proposta também, rapaziada, da Juventus da Itália. Ou seja, ele tinha muitas e muitas propostas, porém, entretanto, rapaziada, aqui agradou ele. Aquele viu ali com bons olhos, rapaziada, foi a proposta da Roma da Itália, rapaziada. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, vocês apoiam, rapaziada, a venda do lateral Wesley por 192 milhões de reais, galera? Eu já peço, rapaziada, que vocês comentem aqui no vídeo, comentem no canal, porque eu já percebi também, viu, rapaziada? A galera ali não quer comentar, não quer interagir, mas comenta aí, rapaziada, pra gente trocar aquela resenha. Mudando de assunto, rapaziada, é claro, continuando falando de Flamengo e continuando também falando de uma possível saída agora também, né, rapaziada? Cria da base do Mengão, porque saiu informações que o Alan Cian, garoto da base e que se destacou no Mundial de Clubes, acaba de entrar na mira do Wolverhampton da Inglaterra. Dá uma olhada, rapaziada, nessas informações. Olha só,
O Wallace Young entra na mira do Wolverhampton, da Inglaterra, e o Flamengo aguarda proposta para avaliar, rapaziada. O Flamengo pensa em receber entre 15 a 25 milhões de euros, aproximadamente 96 a 160 milhões de reais, em uma eventual venda do jogador, rapaziada. Enquanto isso, o Flamengo e o atacante de 20 anos negociam uma renovação de contrato válida, rapaziada, até dezembro de 2027, e a multa rescisória na casa dos 50 milhões de euros, 320 milhões de reais para o exterior, né, rapaziada, e 51 milhões de reais para o Brasil. Mas eu queria saber de vocês, né, rapaziada, até porque eu já venho falando isso sempre nos meus vídeos. Eu venho reclamando sempre da diretoria rubro-negra por querer vender, rapaziada, garotos valiosos da base do Flamengo por preço de banana, rapaziada. Já pensou, galera? A diretoria do Flamengo vendendo ali garoto Wallace Young, promissor, que se destacou bastante no Mundial de Clubes, fez gol no Chelsea da Inglaterra, fez gol no Los Angeles FC, quando entrou, resolveu o jogo, resolveu a partida, rapaziada. Já pensou, galera? A diretoria do Flamengo, como já tá fazendo várias e várias besteiras, né, rapaziada? Baixando multa rescisória de jogador, vendendo o jogador por um preço ali muito baixo. E agora, rapaziada, saiu a possibilidade ali de que o Flamengo pode vender o Wallace Young, cria da base rubro-negra, entre 15 a 25 milhões de euros, rapaziada. Ou seja, enquanto os outros clubes do Brasil, que eu não preciso citar nome, tá vendendo garotos ali, né, rapaziada, que sobem pro profissional por um preço na casa de 300 a 400 milhões de reais, né, rapaziada? 150 milhões de euros, 180 milhões de euros. A diretoria atual do Flamengo tá querendo vender jogadores promissores do Flamengo por 15 milhões de euros, rapaziada. Mas eu queria saber a opinião de você aí, torcedor rubro-negro. Vocês concordam, rapaziada? O Wallace Young por 15 milhões de euros ou 25 milhões de euros, rapaziada, eu peço, galera, já comenta aí, já deixa o seu comentário. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando falando de Flamengo, até porque saiu a informação que o atacante Vlahovic, desejo de José Boto, do diretor do Flamengo, pode ficar livre no mercado, e a chance, né, rapaziada, a chance do Flamengo ali de ouro, pode-se dizer. Olha só, rapaziada, a diretoria da Velha Senhora tem uma reunião agendada para a próxima semana com os representantes do jogador de 25 anos. O sérvio chegou à Juventus em janeiro de 2022, após uma primeira experiência de sucesso no futebol italiano. Com a camisa da Fiorentina, na viola, deixou 49 bolas na rede e deu 8 passes para o gol em 108 exibições, rapaziada. Com a camisa bianconeira, disputou 154 partidas, marcou 58 gols e distribuiu, rapaziada, 14 assistências. 14 assistências, rapaziada. Caso aceite a proposta de rescisão, a economia estimada para a Juventus pode chegar a 24 milhões de euros, rapaziada. Montante referente a salários, bônus previsto para a temporada de 2025 e 2026. Além disso, ainda existe a possibilidade de que o atleta negocie uma compensação financeira. O que o Flamengo tem a ver com isso, né, rapaziada? O Flamengo tem a ver, galera, de que é desejo do diretor José Boto, né, rapaziada? Ele vai ficar livre no mercado, porém, entretanto, é um jogador que tem um salário altíssimo, e se ele quisesse vir pro Flamengo, né, rapaziada, ele teria que diminuir bastante o seu salário. Ele teria, né, rapaziada, que conversar com o José Boto, que ele conhece o José Boto. Ele teria que aceitar uma redução considerável salarial, rapaziada, e vir aqui vestir o manto sagrado. Ou seja, o José Boto, que já falou por diversas e diversas vezes que quer contratar Vlahovic, ele vai ficar livre no mercado. Eu tenho certeza que nesse exato momento o José Boto, rapaziada, tá de olho no mercado, viu, galera? Mudando de assunto, galera, e continuando aqui falando de Flamengo, falando de negociações, deixa eu falar de Jorge Carrascal, até porque, rapaziada, saiu a informação de que um dirigente do Dinamo de Moscou afirmou, rapaziada, e alegou que o Flamengo colocou uma proposta em Jorge Carrascal, porém, entretanto, o Flamengo não votou mais e eles não gostaram da proposta do Flamengo, viu, rapaziada? Olha só, a proposta que recebemos por Carrascal não nos agradou. Após a nossa recusa, não houve mais contato, contamos com ele para a próxima temporada. Ou seja, rapaziada, contratação que era dada como certa
pelo Flamengo, o dirigente do Dinamo de Moscou afirmou, rapaziada, que o Jorge Carrascal vai continuar no Dinamo de Moscou e ele vai contar com o Jorge Carrascal. Mudando de assunto de novo, né, rapaziada? Deixa eu falar aqui do técnico Felipe Luiz e do Pedro, viu, galera? Porque eles tiveram uma conversa e tudo indica que o técnico Felipe Luiz se acertou com o Pedro e o Pedro vai ter mais oportunidades, rapaziada. Olha só. Felipe Luiz e Pedro tiveram uma longa conversa na reapresentação do time. Felipe Luiz pretende usar mais o Pedro, que retornou de uma lesão grave em abril. O treinador conta com ele para o restante da temporada, mas já disse publicamente que o jogador precisa chegar ao mesmo nível físico dos companheiros, viu, rapaziada? Ou seja, o técnico Felipe Luiz, depois de toda aquela polêmica envolvendo o Pedro, porque até mesmo o cara nem sabia disso, né, rapaziada? Segundo informações ali dizendo que o Pedro iria ser vendido por 15 milhões de euros. Depois disso tudo, rapaziada, o técnico Felipe Luiz resolveu conversar com ele e falou, né, galera, que ele vai ser mais utilizado, porém, entretanto, ele vai ter que chegar no mesmo nível físico ali dos seus companheiros, rapaziada. E já que eu tô falando do técnico Felipe Luiz, deixa eu falar aqui, rapaziada, porque saiu a informação que o Flamengo já inicia o processo de renovação de contrato com o técnico Felipe Luiz. Olha só, galera. O Flamengo inicia processo de renovação contratual de Felipe Luiz. O treinador tem respaldo do presidente BAP e vai continuar no comando do Flamengo. Tempo de contrato e valorização ainda será conversado entre as partes envolvidas. Ou seja, né, rapaziada, ultimamente eu mesmo passei a informação de que o José Boto estava na linha, o técnico Felipe Luiz também estava na linha para deixar o Flamengo, para ser demitido. Porém, entretanto, rapaziada, depois de uma conversa entre BAP, o presidente BAP, José Boto, rapaziada, e o técnico Felipe Luiz, aparentemente saiu as informações que entre eles está tudo ok, tudo acertado. O José Boto vai continuar dentro do Flamengo, vai continuar com seu trabalho. O técnico Felipe Luiz também vai continuar dentro do Flamengo e vai renovar o seu contrato, rapaziada. Bom, galera, eu só quero agradecer a todos vocês que viram até o final, dando aquela moral, se inscrevendo e ativando e deixando o like, né, rapaziada? Vocês são foda. E você aí, que é torcedor rubro-negro, só que ainda não é inscrito, rapaziada, eu já peço, galera, na moral e na humildade, já se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificação e senta o dedo no like, rapaziada. Valeu!